Já estamos de volta e agora vamos falar de alergia aqui no programa Mega Profissionais. Sabe aquelas alergias que acontecem ou que acometem, e principalmente a gente liga muito a crianças, né? Logo após pincadas de insetos. Eu convidei aqui a médica alergista, a doutora Lorena de Castro, que é pediatra, alergista, imunologista, para conversar conosco. Ninguém melhor que a senhora para nos ajudar com relação às picadas de insetos. Tudo bem com a senhora, doutora? Tudo Seja bem. bem-vinda aqui mais uma vez ao programa Mega Profissionais. Acontece mesmo, doutora, alergia depois de uma picada de inseto? Acontece e é uma alergia que coça bastante, incomoda bastante, pode deixar cicatrizes, então incomoda muito as crianças e principalmente os adultos. Eu achava que era uma irritação passageira, doutora, ali por causa da alergia. A alergia da picada de inseto, por si só, assim, o inseto vai picar e vai causar uma lesão naquele local da picada, uma vermelhidão, às vezes forma uma vesícula, né, uma bolsinha com água e vai estourar aquela bolsinha e vai cicatrizar. Isso acontece numa situação normal, mas a criança que é alérgica, não. Basta uma picada para aquela reação se espalhar. Isso que eu ia perguntar para a senhora. Talvez essa alergia já existisse, não, quando pica o inseto, ou será que o inseto transmite ou desenvolve? Desenvolve, vai fazer o que a gente chama de sensibilização. Então a primeira picada nunca vai ser aquela reação exacerbada. Ela pode acontecer depois de uma segunda ou terceira picada. E aí ela pode desenvolver esse quadro mais temeroso, né? Vamos dizer assim, irritativo, porque às vezes as crianças chegam lá, nossa, doutora, mas assim, parece que o mosquito achou meu filho. Olha como está a perna dele. E aí eu tento explicar que não. Basta uma única picada para aquela reação se espalhar quando uma criança é alérgica à picada de insetos, por exemplo, uma muriçoca. Isso que eu ia perguntar, qual tipo de inseto, doutor, pode desenvolver essa Existem essa duas alergia? classes que a gente divide aí a alergia de insetos. Os hematófagos e os himenópteros. Os hematófagos são aqueles insetos sugadores, onde sugam sangue, né? As muriçocas, os mosquitos polvinha, né? Do famoso araguaia. Então, são insetos sugadores. É um tipo de alergia onde o mosquito pica e aquela reação, se a criança for alérgica, ela vai se espalhar. Porque o anticorpo contra aquela proteína da picada do veneno do inseto, ela está no sangue. Então, ele não precisa picar em todos aqueles lugares para a reação se espalhar. E aí, essa reação, essa picada de inseto, ela coça muito. E ao coçar, a criança pode levar a erosões, né? Buracos na pele. E isso pode deixar cicatrizes. Nossa, pode e chegar a ser tão... manchas que nunca mais podem sair. Que isso, é tão grave assim, né? E a questão mais grave, além das cicatrizes, que estética é importante também, claro, mas são as infecções secundárias. O ato da criança coçar, às vezes com a unha suja, vai levar bactérias para dentro dessa pele e vai fazer uma infecção, às vezes até generalizada. Então Isso é no muito caso importante. dos insetos hematófagos. Dos hematófagos, dos sugadores. E os outros, qual a outra São classificação? os himenópteros, são os picadores, né? Assim, abelhas, vespas e formigas. Esse aí é uma alergia mais séria também. Isso Pode é até uma matar, alergia né? mais séria, isso. Então a gente tem que saber bem qual foi o inseto que picou para poder proteger esse paciente. Por exemplo, às vezes a pessoa não sabe o que picou, né? Eu fui picado, doeu ali, aí pode ser abelha ou marimbondo, né? Que a gente denomina no exame como vespa. Existem hoje no Brasil muitos tipos de vespa, os marimbondos. E alguns marimbondos, eles são muito parecidos com as abelhas. E na história clínica, a gente precisa diferenciar qual inseto que picou. E você sabe um jeito fácil de identificar? Não, boa pergunta, né? Então, a gente descobre facilmente qual inseto que picou quando a gente faz uma simples pergunta. Deixou o ferrão? Se deixou o ferrão, com certeza absoluta é a abelha. É o único inseto que vai deixar o ferrão no local da O picada. marimbondo não? O marimbondo não deixa. Então, quando deixa ferrão, o inseto foi a abelha. Então, fica mais fácil a gente fazer o diagnóstico e tratar esse paciente, que às vezes esse paciente vai precisar da vacina contra aquela proteína daquele veneno, daquele inseto, e a gente precisa identificar. Por quê? Os venenos, eles têm uma reatividade cruzada.
tanto da abelha quanto da vespa, da formiga. Então, o exame de sangue, um teste alérgico, às vezes não vai me elucidar qual foi o inseto que realmente ele tem alergia. Ele pode ter uma reatividade cruzada e ser positivo para todos os insetos. E ele é alérgico a um só. Então, a história é muito importante para a gente definir o tratamento desse paciente. Isso que a doutora está alertando realmente leva todas as mamães, papais, né, ficarem bastante atentos com relação ao momento da picadura ali, né? Que o mosquito ali entrou em contato, mosquito, abelha, enfim, qualquer animal que entrou em contato ali na hora, identificar esse aquilo inseto, ali, se não tiver uma identificação visual imediata naquele momento que aconteceu, mas olhar o local da ferida. Para ver se deixou ou não ferrão naquele local. E agora a gente tem celulares, tira uma foto, mostra para a doutora, manda via WhatsApp, não é isso, né? Se tiver esse contato, se não tiver, mostra posteriormente quando levar ao médico, né? Doutora, é muito bom conversar com a senhora. É uma pena que realmente o nosso tempo se esvai com muita rapidez, né? Aqui, principalmente quando a senhora está conversando conosco. Agora, só para a gente pontuar, não posso encerrar essa entrevista, nós estamos frisando muito a questão das crianças. Os adultos também podem desenvolver essa alergia ou não? Sim, crianças e adultos. Qualquer indivíduo pode manifestar alergia a picadas de insetos a qualquer idade. O homem, ele é mais predisposto a esse tipo de alergia, porque o homem está mais exposto, as profissões dos homens são mais de rua, de fora, né, outdoor, enquanto as mulheres, né, antigamente, né, hoje não, nem tanto mais, mas os homens, eles são mais expostos a essas alergias. O homem também não toma muitas precauções, né? Vamos falar a verdade, né, doutor? Vai lá, mexe, não tiver a mexer, não se preocupa nem de colocar uma luva nem nada, né? E já quer trabalhar ali, né? Agora, isso também é muito importante, né? A gente entender uma outra questão. Essa questão do tratamento, que é muito importante nós procurarmos com um médico especializado da área, né? Mas principalmente nos adultos. Essa é uma questão que eu quero muito frisar, porque muitas vezes a pessoa acorda com um tipo de manifestação alérgica ou aparentemente alérgica, porque tudo pra gente é alergia, né? Isso, então aparece com aquilo ali, mas ele não sabe do que veio, né? Buscando o médico, consegue identificar, doutora, que aquilo ali pode ter sido uma picada de inseto? Muitas das vezes nós conseguimos identificar a causa dessa alergia. Mas não existe teste alérgico para tudo, então a história clínica é muito importante. Quando aconteceu, como aconteceu, o local onde o paciente estava, todos os dados, né, associados ali naquela ocasião são muito importantes. Nós somos os detetives da medicina, então nós somos os médicos investigativos, então a história clínica é muito importante. Como eu pontuei na semana passada, né, realmente o médico alergista é um grande vitorioso, porque ele realmente tem que ter um conhecimento muito vasto, uma atitude muito rápida, né, muita perspicácia, claro, tem que nascer para isso, porque todos nós temos talentos que Deus nos mandou, né? E vocês foram esses. E que Deus continue abençoando a senhora cada vez mais, tá, doutora? Muito obrigado pela sua participação aqui. Por falar em crianças, vamos chamar o nosso quadro agora, um quadro que fala sobre o universo das crianças. Vamos lá, quadro Mega Kids com Loiane Patek.